Senhor Jesus, Divino Mestre, nós agradecemos a Ti, Senhor, pelas bênçãos que temos recebido, pelo amparo, pela inspiração, por tudo que o Senhor nos tem proporcionado nesta existência, principalmente as alegrias que temos recolhido na seara espírita, particularmente no trabalho mediúnico. Nós pedimos a Ti a inspiração, a orientação, o amparo, para que neste momento possamos realizar o melhor que nosso alcance. Pedimos a conexão também com a nossa fraternidade espírita Camilo Chaves, para que possamos ter o respaldo dos espíritos amigos e para que, se for conveniente e adequado, o nosso estudo possa ser também transmitido na casa para aqueles nossos irmãos que se interessem pelo assunto, que estão lá estagiando de passagem ou radicados como tarefeiros ou em tratamento. São todos bem-vindos aqui no nosso estudo. Que todos nós em conjunto possamos estabelecer no clima da fraternidade o entendimento, compreensão, a troca de experiências adequada no clima da amizade, nesse reencontro nosso de espíritos que se conheceram há milênios e que hoje nos reencontramos não mais para a dominação de povos e destruição de cidades, mas para a construção do reino de Deus entre os homens, para a restauração do cristianismo na seara espírita, o espiritismo, que é o Consolador prometido, que vem restabelecer todas as coisas. Nós sejamos felizes nessa empreitada, não mais armada, não mais belicista, mas hoje com o capacete da esperança, a espada da palavra e a couraça da caridade. Que as tuas vibrações de paz, Senhor Jesus, compaixão e misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem. Dando continuidade, então, ao nosso estudo das terças-feiras, no sistema alternado entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer outra vez. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe, no item 19, porque me parece que nós só estudamos o item 18 no último trabalho. Então, muito bem. Eu vou aqui naquele ritmo, eu vou ler, começo os comentários e os amigos, assim que tiverem inspiração, desejo de falar, podem entrar também, viu? Total liberdade para todos trazerem a contribuição aqui, que o estudo aqui é interativo. Muito bem. A união e a afeição que existem entre pessoas parentes são o índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores, nenhuma semelhança apresentam com os seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias
ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensa. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. Bom, começando aqui, começando aqui os trabalhos, nós já vimos aqui, trouxemos aquele ponto lá do capítulo 5, item 11, em que os espíritos vão nos dizer, informar lá. Deixa eu ver se são os espíritos ou se é Kardec. Agora me escapou aqui. Não é Kardec. Então ele diz assim, ó, frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Então, pelo que nós entendemos aqui, que está nas entrelinhas, evidentemente, por dedução, por inferência, é que não existe uma necessidade de uma troca constante de famílias ao longo das reencarnações. Pelo que nós aqui estamos deduzindo, não existe essa necessidade premente, porque o progresso que vamos realizar no seio de uma família, realizamos no seio do mesmo grupo. Então é por isso que aqui nós vamos encontrar essa afirmativa aqui de Allan Kardec, tá? Então nós aqui temos encontramos aqui o termo parentes, aí nós vamos lembrar da parentela espiritual e da parentela corporal. Então, como está dito aqui, frequentemente renascemos no mesmo grupo, entre as mesmas pessoas. Isso não quer dizer que são todos afins, como aqui nós vimos no item 11. Então, são espíritos que se interligaram tanto pelo amor quanto pelo ódio, quanto pelas questões complexas aí da violência e outras questões mais complexas. E então, ao longo do tempo, esses espíritos os grupos vão se reencarnando juntos para o reajustamento, tá? Alguém quer falar alguma coisa aí já inicialmente? Só lembrando que também no Livro dos Espíritos fala que na escala espírita nós somos espíritos inferiores, né? Então essa é uma grande oportunidade, né, para a gente ir, vamos dizer assim, trocando figurinho, né, sempre ali entre mais ou menos o mesmo grupo de pessoas, né? Naturalmente que como a gente mesmo leu aqui parentela carnal e parentela espiritual, na medida que nós vamos reencarnando no mesmo grupo, a gente tem mais chance de restabelecer, né, antigas diferenças, né, reparar, se for o caso, algum débito com algum que estiver ali próximo de mim, né? A gente sabe que de vez em quando alguns espíritos se propõem a reencarnar na mesma família para receber até mesmo espírito que lhe fez algum dano, né? Que causou algum dano. E, às vezes, por conta desse dano que ela causou, esse espírito fica meio
com dificuldades mentais, inclusive, dependendo do que ele provocou, né? E às vezes aquele espírito vem com essa dedicação. E aí a gente vai com essa chance, né? Melhorando a relação entre cada um. E à medida que nós vamos fazendo isso, a nossa própria parentela espiritual vai aumentando. E aí, embora a gente reencarne às vezes na mesma família, mas a gente consegue ser, pode até ser que nessa mesma família a gente tenha mais dificuldade. Porém, como a nossa parentela espiritual é grande, a gente consegue ser cercados por amigos, que muitas vezes serão esses amigos que vão nos dar um apoio para a gente dar conta, às vezes, daquela família difícil, entre aspas, né? Que a gente está vivenciando naquela encarnação. No mundo como a Terra, que é um mundo de expiações e provas, nós vamos, voltando aqui ao aquele texto, ó, frequentemente o espírito renasce no mesmo meio que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito, que é a tônica do mundo de expiação e prova. Se reconhecesse nelas as a quem odiara, quiçá o ódio se lhes despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Então, aprendendo a amar esse grupo, que se enovelou pelo ódio, pela maldade, o amor se desenvolve e aí o amor ele vai abarcar todos os seres. Então, não é necessário uma grande alternância de famílias para desenvolver o amor. Não é necessário que o espírito constantemente fique reencarnando em famílias diferentes para desenvolver o amor. Então, no próprio grupo desses envolvimentos aí, vamos lembrar do passado. Quantas destruições por causa das guerras, das invasões. Então, laços de ódio vão sendo estabelecidos e esses espíritos precisam reajustar-se. Então, eles vão renascendo nas mesmas famílias. Uma vez que o amor é restabelecido, então o amor ele é universal. Então, aquele grupo vai amar a todos, perceberam? É assim que funciona. Assim como o espírito não precisa reencarnar em todos os planetas, que seria impossível, e ele não precisa reencarnar em todas as famílias. Ou um grupamento aí numeroso de famílias. Então é por isso que há essa... E ocasionalmente vai chegando alguém de fora, como está dito aqui, ó. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos. Os antipáticos são aqueles envolvidos pelos laços de ódio. Ou estranhos, que são espíritos realmente estranhos, que merecem reencarnar num grupo mais avançado. E, às vezes, esse grupo mais avançado tem alguma pendência a solucionar, esse espírito estranho vai ser a oportunidade de solucionar essa pendência. Então, Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova, que é o que nós dissemos aqui, para uns e para outros, meio de progresso. Na pauta daquela lei do contato social que nós estudamos aqui no livro, vamos estudar no Livro dos Espíritos, e sempre fazemos referência porque o assunto ele se interpenetra. Então nós estamos trabalhando aqui, estudando aqui a questão de reencarnação, família, estamos trabalhando também no âmbito da lei de sociedade, ou da lei de associação.
em que aí vai preponderar a lei de atração natural. Nós estamos aí o tempo todo espraiando, espalhando pelo pensamento e pelos sentimentos. Então, vai ser prova esse elemento estranho, vai ser prova para os pais e para ele também meio de progresso, sendo esses pais mais avançados. Pode também ser o contrário. Pode ser que esse elemento mais avançado ele precise resolver alguma questão não resolvida, então ele vai reencarnar em uma família de espíritos que não lhe são simpáticos, que são até mais atrasados moralmente, coloquemos assim, para servir de prova para si e meio de progresso para aquela família. Também pode acontecer. Mais alguma coisa aí, Luiz? E eu acho também que, da mesma forma que, em paralelo, que espíritos merecedores podem ser levados a um planeta maior, melhor para se estimular, pode também que algum espírito que está lá atrás, mas que já demonstrou capacidade de melhora, ele pode ser colocado ao lado, no meio de uma família, né, que tem esse progresso para estimular nesse espírito que já tá num patamar um pouco acima do grupamento no qual ele participava, né? Sim, pode ser um espírito que vem evoluindo na Terra, por exemplo, que está seguindo a sua trajetória natural. Vamos colocar em linha reta, mas o linha reta aqui, amigos, não é aquela linha reta do João Batista Rusteng, não, que aqui não é uma linha reta sem sentido. Sem sentido sob a ótica da evolução. Porque não tem como o princípio inteligente estar evoluindo no reino animal. Quando ele chega na faixa da humanidade que a razão se abre, ele não tem condições de deixar para trás a instintividade e avançar e progredir no mundo espiritual sendo bonzinho. Não é possível isso, não é assim que funciona. Primeiro que a lei, nós já estudamos aqui que a lei não é má. Questão 907 do Livro dos Espíritos. Será substancialmente mal o princípio que dá origem às paixões, embora esteja na natureza? Então, o princípio que dá origem às paixões que está na natureza são os instintos desenvolvidos nas faixas anteriores. Porque a tese dessa obra é que quando o espírito desenvolve a razão, ele pode escolher evoluir em linha reta no mundo espiritual e vai por aí. Então é uma coisa esdrúxula. Mas tem aqueles que defendem essas ideias. Tem aqueles que defendem essas ideias. E ainda por cima, aliás, deixa eu fazer até um ajuste aqui. Eu não sei se eu estou correto na exposição do assunto. Parece que a tese é que o espírito ele só começa a reencarnar quando ele erra, ele é criado lá no mundo espiritual, ele vai evoluindo no mundo espiritual, e quando aí ele começa a errar, então ele precisa reencarnar para corrigir o erro, aí começa a tal da queda. É uma coisa sem sentido. Mas é aqueles que o Wander, por exemplo, conhece mais a fundo aí, o Rusteng. Pode me corrigir aí, Wander, se eu falei alguma coisa errada aí. Que você estudou isso aí a fundo, eu não. Eu não tive paciência de estudar isso a fundo, não. Tenho muita paciência, sim, porque entra muito em choque com aquilo que Kardec fala a respeito da natureza de Jesus.
Sim, principalmente. Então, Principalmente. principalmente, é. Ainda tem lá o tal do criptógamo carnudo também, que é uma coisa assim, olha, hilariante. É, É, Hilariante, para dizer o mínimo. essa ideia dele da encarnação como punição é totalmente oposto ao que nós aprendemos no livro dos Espíritos, né? Claro, claro. Não existe punição. Não, não existe. Ele é só um meio de progresso. É, É mais uma fase, né? Como a gente passou pela fase animal, vegetal, a hominal é mais uma fase para a gente alcançar a angelitude. se a lei fosse, se houvesse punição como norma da lei, a questão 132 seria respondida de outra forma. A 132 é qual o fim objetivado com a encarnação dos espíritos? Os espíritos responderam: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Não está dito assim, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de puni-los pela sua queda. Não, não é isso. Esse é o ensino generalizado e universal dos espíritos. Aí a confusão se instaurou por causa da invigilância, da pressa de alguns, da falta de humildade, e nós temos que lidar com isso ainda aí. Até essa turma desencarnar e escoimar o movimento espírita dessas ideias vai demorar um pouco. Diga aí, Luiz. Lembrar que essa imposição, ela não é só na reencarnação humana, é uma imposição também, todas as fases que nós passamos anteriormente, é uma imposição de Deus. Nós temos que passar por essas fases, não tem jeito, né? Não é que isso seja um determinismo, mas é uma imposição, que é igual, por exemplo, eu quero ir para a faculdade, mas eu me impõe que eu tenho que passar pelo primeiro ano, depois passar para o segundo, para o terceiro, para o quarto, até chegar lá na faculdade. É uma imposição, eu não posso simplesmente sair do primeiro ano de grupo e ir para a faculdade. Não é assim, né? O caminho eu vou fazer, mas a mim é imposto essa trajetória, né? Então, essa imposição é nesse sentido, né? Essas ideias, essas teorias aí que surgiram, não são teorias místicas para assim, Desvirtuar. de espíritos católicos que não concordaram muito com a doutrina espírita. Ainda trazem um ranço do catolicismo. Desculpa aqui eu falar, mas vocês me conhecem, eu falo mesmo. Então, essa ideia foi abraçada aqui no Brasil com unhas e dentes. Unhas e dentes. E nós não vamos falar mais coisas aqui, que é para não contaminar aqui o estudo. Vai ter coisas graves aí no meio dessa história. O determinismo que existe é o do amor e da felicidade. Esse é o único determinismo. O que se pode questionar, e assim, o que se pode perguntar é por que Deus quis criar o universo dessa maneira? Mas nós não vamos ter resposta por enquanto. Esse é o sistema que Deus escolheu. Criar o princípio inteligente, simples e ignorante, e ele vai evoluir passando pelas faixas da matéria, não sendo matéria, mas passando pelas faixas da matéria, desde o átomo, porque se Deus criasse os espíritos perfeitos, não haveria universo como nós o conhecemos, porque não haveria necessidade para átomos, nem para formas materiais, nem para mundos. Por quê? Os espíritos foram criados todos perfeitos, perceberam? Não haveria universo como nós o entendemos. Não haveria. Porque o átomo ele é organizado por um princípio inteligente. O átomo é organizado, as partículas ali, elas estão
É como se fosse um corpo físico para o princípio inteligente, aquelas micropartículas ali. É o que nós aprendemos na questão 540. Agora, nós temos também no nosso meio espírita irmãos que não conseguem entender essa questão e não concordam que o princípio inteligente tenha passado pelo átomo. Temos também companheiros que pensam dessa forma. Mas nós vemos aí a grande dificuldade que nós encontramos aí no desenvolvimento desse assunto. O que nós temos, ao que temos que nos ater hoje, século XXI, mundo em dificuldade, mundo em crise, em que me parece, aí os amigos podem me corrigir se eu estiver errado, me parece que o mal ainda predomina nesta terra. Porque quando eu digo mal, eu não estou me referindo só ao mal que nós vemos, guerras, violência. Não, nós temos aí o mal, o interno das viciações, as mais variadas. Temos tráfico de drogas, por exemplo, produção, consumo e tráfico de drogas. Temos as questões de pedofilia. O que mais que nós temos aí? Nós temos a inconformação com as leis e as tentativas de subversão da ordem, rupturas institucionais. Então, se eu estiver errado, os amigos me corrijam, mas o quadro do mundo não é de um mundo em que o bem prevaleça. Nós temos a devastação ambiental, muitas coisas desagradáveis que que hoje nós estamos tendo consciência. Por quê? Essas são as questões que Kardec aborda aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, 20 e 21. Nós temos que identificar o mal. 20 e 21. Na questão 21, Kardec vai dizer, ou São Luís, que foi um erro querer ver o bem em todos os lugares, porque isso prejudicaria o progresso, está lá no texto. Colocar um óculos cor-de-rosa para ver tudo bonito, está lá no texto, prejudicaria o progresso. Por quê? O cerne do progresso moral, da transformação moral, está no Livro dos Espíritos, questão 630 e seguinte. É a identificação entre o bem e o mal. Como é que nós vamos transformar o mundo de expiações e provas para a regeneração se nós não identificarmos tudo aquilo que não está de acordo com o bem e o amor, para reajustarmos? Então, aqueles mais místicos, aqueles mais carolas, eles não gostam muito que se fale isso. Nós vemos isso no movimento espírita, ou não vemos? Nós não vemos uma busca por uma conscientização profunda nas casas espíritas. E estudos que visam esse tipo de objetivo não são muito frequentados, porque determinadas verdades ainda incomodam, ainda dói. Mas nós não temos nada com isso. Nosso compromisso é com a doutrina espírita. É com a doutrina espírita, tal como Kardec apresentou, conforme está no Livro dos Espíritos. Existe alguma questão que está no Livro dos Espíritos ou no Evangelho segundo o Espiritismo que não possa ser discutida numa palestra espírita? Se alguém me disser que tem, eu vou dizer assim, vai estudar mais um pouco.
Não, não tem não, ué. Vai estudar mais um pouco, porque é inadmissível que se diga isso. Mas você sabe qual que é o problema? O problema é o movimento igrejeiro. Igrejeiro. Porque Pois é, mas a doutrina espírita no Brasil deixou de ser ciência e filosofia, com consequência religiosa, e virou religião, sim. e que se dá pouca ênfase à ciência e filosofia, embora se diga que ela tem tríplice aspecto. Então, por exemplo, proibiu-se a evocação de espíritos aqui no Brasil, a instituição aí que coordena o movimento espírita proibiu a evocação. Por quê? Ah, porque é perigoso. Amigos, é perigoso. Praticar a mediunidade é perigoso em qualquer situação. Se você evocar ou não evocar, o espírito vai manifestar do mesmo jeito. Uhum. Não é perigoso trabalhar com desobsessão? Sim. Vou passar a palavra para o Wander só um minutinho. E eu estou aqui na desobsessão já tem quantos anos? Os espíritos já fizeram ameaça de todo tipo. Entretanto, eu estou aqui ainda encarnado e continuo no trabalho. Então, assim, qual o perigo que existe? Não existe perigo que existe. Existe mais perigo em trafegar pela via pública de carro ou a pé do que trabalhar numa sessão mediúnica. Diga lá, Wander. Uma coisa interessante aí que você falou sobre o igregismo, nós podemos, assim, mostrar que você está correto nessa colocação, sem nenhuma discriminação, nada pejorativo. É pelo seguinte, ó, um grande número de pessoas que professam ser espíritas, talvez nem leram o livro dos espíritos todo. Sim. Uma quantidade muito maior ainda, nem nunca leram a codificação toda. Exato. E por aí vai. É por aí vai. Eu estou só sistematizando o que você acabou de colocar. É verdade, é verdade. É verdade. Diga lá, Luiz, você queria falar? Eu ia falar, mas cortou meu. Cortou o raciocínio? Não, quando eu falo de igrejismo, o Kardec inventou um igrejismo forte na época dele. Sentou. Né? Com relação a proibir alguma coisa a se falar numa casa espírita, tem que ser falado, se está na codificação, é necessário que se fale, porque é aquilo que você está falando, eu lembrei aqui. Acabou, igual você falou, estamos invertendo, transformando, estamos tentando transformar o espiritismo numa religião, né? Sim. Ou seja, baseado ao que é no catolicismo, uma religião se baseando fortemente no atendimento social, né? Na caridade material, né? E não é o objetivo, né? Tanto que Kardec, as reuniões espíritas eram reuniões científicas tratando de questões espirituais. Agora, quando havia uma tragédia lá na França, algum problema que merecia uma articulação, eles se envolviam, né? Eles se envolviam e ajudavam materialmente. Mas não era o objetivo primordial, não é o objetivo primordial do espiritismo, não é. Porque o que o espiritismo tem que dar para a gente é condições de enfrentarmos a adversidade material. Exato. E não dar dinheiro na mão do cara. Não é isso. Tem que me dar sustentação moral para enfrentar as minhas complicações materiais, que muitas vezes é problema meu, inclusive. Aí, só fazer um adendo aí. Vamos lá. Que num país como o Brasil, de extrema desigualdade, é preciso haver uma... Sim. Porque ela está lá, fora da caridade não há salvação, entendeu? Porque Sim, se nós fôssemos espíritas na Suíça, onde eu estive fazendo palestras, né, em 2019, por exemplo, o trabalho do espiritismo na Suíça não é distribuir alimento nem roupa. Porque lá não precisa. Sim, é o que eu falei.
nem na Noruega, nem na Dinamarca, nem na Suécia. Não estou te contradizendo, não, só estou acrescentando. Entendeu? Não, o que eu falei assim, não é o objetivo primordial do Espiritismo a caridade material. Primordial, não. É uma necessidade Mas faz parte. de contexto, Sim, né? sim, faz parte. Agora, Porque Jesus veio para ajudar esses carentes aí que eram abandonados pela sociedade, assim como continuam sendo hoje. Sim. Porque esse viés aí, eu tenho dito, vocês me conhecem, vocês sabem, me conhecem. Esse viés do espiritismo assentado no bem-estar social é muito forte. Eu já citei aqui, questão 930, 685A, 916, comentário da questão 888, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 5. Vai ficar só nessas aí. Nós temos que eliminar a desigualdade social, porque a organização social da regeneração é de uma perfeita equidade social, não é? E até por uma questão de dedução lógica, a desigualdade social de que trata a questão 806, que nós já estudamos aqui, já temos debatido o assunto aqui. Kardec pergunta se se a desigualdade social é de origem humana ou divina. Os espíritos dizem, é de origem humana. Se é de origem humana, não é divina, nós temos que restabelecer o que é de origem humana. Porque lá a resposta é. Aí Kardec pergunta se a desigualdade um dia vai desaparecer da Terra. Aí o que os espíritos respondem? Eterna somente as leis de Deus o são. Ou seja, não existe lei de desigualdade. A lei é de igualdade. Se a lei de desigualdade fosse uma lei, se a desigualdade fosse uma lei, ninguém conseguiria mudar a desigualdade, ela seria perpétua. Percebemos? Então a desigualdade, a desigualdade surge quando nós desenvolvemos o egoísmo. Surge a desigualdade. Social. Aí surge a desigualdade. Então, quando se fala que na regeneração vai continuar tendo desigualdade é de hierarquia apenas, e não social. Por que não vai ter desigualdade social? Porque a humanidade de um mundo de regeneração, ela está voltada completamente para o amor. Não está dito lá no livro, aqui, Santo Agostinho, capítulo 3, em todas as fontes dessa palavra amor. Então o objetivo não é mais o ter, o objetivo é o ser. Então não vai ter desigualdade social, porque ninguém vai ter necessidade de ficar acumulando mais do que o outro. Então a única desigualdade que vai haver é hierárquica. Vai continuar tendo lá o governador, um ministro, e vai por aí. Então as pessoas acham, olham para o Brasil está na regeneração, mas não está, não está, ainda está longe. Cheio de miserável, como está o Brasil, morador de rua, viciado de toda a natureza, delinquentes. Isso é até uma ofensa para Jesus falar que nós estamos aqui na regeneração, na pátria do Evangelho, certo? Porque isso é colocar óculos cor-de-rosa. Tá tudo certo, nós estamos na regeneração, vamos tocando o barco, porque os espíritos já falaram, né? Estamos na regeneração, nós estamos, sim, sendo bastante otimistas, estamos entrando na regeneração, mas está longe ainda de... Sei o que vocês pensam aí, se vocês concordam. Diga lá, Wanda. O Wanda aí que tem uma bagagem aí, Wanda. Por exemplo,
apenas ampliando o que você, estendendo o que você está colocando, toda a formatação da doutrina espírita, desde a codificação até as revistas, visam, em geral, o quê? Fazer com que nós sejamos pessoas qualificados, equipados, compreendidos, como nós devemos relacionarmos como espíritas a uma sociedade política, a uma sociedade educacional, a Sim. uma sociedade X, a uma sociedade Y, à família. Então, a preocupação primordial que Kardec e a espiritualidade maior infundiu na doutrina espírita é fazer com que nós, como cidadãos, pudéssemos vivermos de uma forma correta, plena, consequentemente, mesmo algumas adversidades, mesmo alguma oposição, mesmo aqueles pontos de vista totalmente diferentes dos nossos, porque nós temos todas as instruções. E só Sim. para terminar, Pode, não, por pode exemplo, falar à vontade. um médico ele precisa de passar por uma cadeia de informação, que está o doutor Luiz aí, que pode explicar muito melhor do que eu sobre isso, mas ele teve que fazer primeiro grau, segundo grau, pré-vestibular, vestibular, passar, fazer punhado de períodos de 6 meses e passar por diversas circunstâncias, até chegar onde ele chegou. Ele teve que gastar tempo e dinheiro, muito sacrifício. E a doutrina espírita é uma formação de nível equivalente ou maior do que esse, porque abrange todo o conhecimento do ser humano em todos os aspectos, e é gratuito, praticamente gratuito. Nós achamos isso sem precisar de vestibular, nós temos apenas que querer, porque temos todos os recursos para isso, através dos livros que nós temos, que eu já falei, que é a codificação, as revistas e obras subsidiárias, que nós sabemos que é de grande valor e de grande repercussão entre nós. Sim. Entende, mais ou menos, o que eu quis dizer? Só para frisar o que você estava colocando aí, É, sim. O objetivo princípio é esse mesmo, da instrução. O Luiz está corretíssimo. E essa instrução vai levar naturalmente para sanar as dificuldades do próximo. Porque a instrução espírita ela tem o viés duplo, ela é intelecto e moral. Intelecto e moral. E o moral nos leva para a caridade, naturalmente, que é o amor em ação. Então, o que o Wanda está dizendo aí, da implicação política e social, está muito clara no texto de Kardec aqui, na comentário de Kardec, a resposta de Fenelon, dada a questão 917, que foi perguntado o seguinte: qual o meio de destruir o egoísmo? Aí o Fenelon discorre aqui, Kardec tem um comentário brilhante, vai dizer assim, ó: louváveis esforços, indubitavelmente, se empregam para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados mais do que em qualquer outra época. Entretanto, o egoísmo verme roedor continua a ser a chaga social. É um mal real que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, ir à origem do mal, ou seja, identificar o bem e o mal. Procurem-se em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências que, ostensiva ou ocultamente, excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Então, nós podemos acrescentar aqui: procurem todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, do sistema político ao sistema filosófico, do sistema econômico ao sistema de governo. Todas as influências que ostensivamente. Porque senão, amigo, nós não vamos mudar o mundo. O mundo vai continuar como está. Porque nós vamos continuar atraindo o espírito desse nível para encarnar na Terra. Se não houver uma ação efetiva no âmbito da. Porque o âmbito da caridade espírita
E aqui eu não estou rebatendo o Luiz, não, tá, Luiz? Eu só estou argumentando aqui a caridade que o Espiritismo, que o Espiritismo prega a partir de Kardec, e já é uma pregação a partir de Jesus, uma vivência, é pedagógica. É pedagógica. Então, nós espíritas que atuando na sociedade para levar alimentos, cesta básica e investimento, nós estamos mostrando para o poder público os problemas que existem na sociedade, no organismo social. Tem pessoas carentes, pessoas que passam fome, pessoas que não conseguem educar seus filhos, pessoas que não têm recursos para que seus filhos estudem numa boa escola. Isso tudo é a preocupação de Kardec. Kardec tem uma passagem muito interessante dele na Revista Espírita, que ele sai da Sociedade Espírita lá num dia chuvoso e tem um mendigo lá debaixo da marquise, ele para e fica pensando o que o Espiritismo pode fazer para melhorar a vida desse cidadão. Então esse é o... Mas não pode ficar só nisso. Então as pessoas costumam reduzir, que aí eu cheguei onde eu queria, costumam reduzir a atividade espírita somente dando um foco só na assistência social. E o foco deve ser o da instrução profunda das pessoas que frequentam, para que elas quebrem os preconceitos milenares. Não é? Então, por exemplo, nós temos companheiros no nosso grupamento que acham que o governo que entrou é um governo comunista. Por exemplo, ele já falou comigo, que é um governo comunista. Não conhece, eles não conhecem o viés de preocupação com o bem-estar social do espiritismo. Por quê? Porque ninguém fala disso na tribuna espírita. Ninguém coloca o dedo na ferida. Nós não temos seminário. Nós não temos seminários para discutir, por exemplo, a implicação da questão 685A. Está lá, preocupação social do espiritismo. Da questão 917, que se fala do desemprego. Da 806, que fala da desigualdade social, por exemplo. Não existem seminários para tratar disso. Só tem um seminário para tratar do quê? Os seminários que nós estamos tendo por aí, eles estão se transformando em seminário de autoajuda. É de autoajuda. Como dizia Paulo, é movimentar vaso pelo templo. Você tira um vaso daqui e coloca ele ali. Então aí o palestrante é aplaudido, porque ele conta caso, porque ele faz o povo rir, mas ninguém coloca o dedo na ferida, ninguém toca trata do que é importante, que é um eixo fundamental da doutrina espírita. Então não se fazem esse tipo de trabalho. Então hoje existe uma... Eu estava conversando com a companheira com a sua companheira lá na segunda-feira, e estavam me falando que tem pouco jovem no movimento espírita hoje. Por quê? Será que se nós começássemos a falar mais de problemas sociais, como está aqui no Livro dos Espíritos, trazendo a doutrina espírita, será que nós não interessaríamos mais à juventude? Estou falando de discurso político, não. Estou falando de discurso espírita cristão. Discurso espírita cristão. Que se alguém tem preconceito contra o assunto de desigualdade social, que acha que quem fala disso é comunista, vai se instruir primeiro, vai estudar. Nós não temos nada com isso. Né? Eu já passei por esse desagrado na casa espírita, por falar de desigualdade social. Pessoas estranharam, acharam que eu estava falando de comunismo. Eu falei, não, amiga, eu estou falando de espiritismo. O tema aqui não é desigualdade social, não é o tema que foi proposto.
Você quer que eu fale o quê? Não falei assim lá, evidentemente. Mas deu vontade de falar. Por quê? Por causa do movimento religiosista extremo. De não se instrui, não se educa, não é? Bom, eu falei demais, nós até saímos do tema aqui, mas acho que está dentro do tema. Está dentro do tema. Então, por que a juventude hoje está se afastando das casas espíritas? Talvez por causa do discurso. Não estou querendo dizer que tem que ser um discurso inflamado. Nós vamos trazer, por exemplo, Karl Marx, Engels. Não. Vamos falar só de espiritismo. O espiritismo tem os elementos. Não precisa de buscar Marx nem Engels. Não. Basta o espiritismo. Agora, eu aqui vou falar, eu vou fazer como o apóstolo, que disse para Jesus assim: Mestre, dura esse discurso, quem o pode ouvir? Será que as pessoas do nosso movimento espírita querem ouvir realmente o seja verdadeiro? Né? Essa é a questão. Essa é a questão. Oi, Wanda, quer acrescentar? O Luiz? Aí nós podemos perceber como, de acordo com você está transcorrendo calmamente, né, de uma forma bem nítida, nós podemos ver que existe pessoas que são simpatizantes do espiritismo, movimento espírita e espírita genuíno. Então, na qualidade de espírita genuíno, nós já vimos o que realmente qualifica um espírita. E lá fala que é o quê? A sua evolução moral, o seu testemunho, o seu testemunho de vida, ou seja, como ele se comporta em determinadas situações complexas ou inesperadas, entende? Sim. Então, tudo envolve os argumentos que você colocou. São coisas simples, aparentemente, mas não são simples. E é digno de sempre notarmos que basta a pessoa querer se qualificar. Não Sim. precisa ir em outras obras. Nós temos tudo que é mais que suficiente para aprendermos sobre todos os aspectos que precisamos, em todos os detalhes. Sim. A doutrina espírita é estupenda. Ela é estupenda. Pouco estudada. Pouco estudada. E nós temos um problema muito sério, que é o desvio. Uma profusão de obras mediúnicas insossas que desviam as pessoas do estudo aprofundado da doutrina espírita. Isso é orquestrado, amigos. E não é pela luz, não. Mantém as pessoas distraídas. Nós não temos aí as greys. Experimentem vocês ir à página oficial do médium oficial e critiquem o médium lá. Façam uma crítica pertinente. Esperem as respostas na rede social. Esse é o nosso movimento. O nosso movimento. Não tem uma busca pela comprovação, ensino universal generalizado. Né? Então isso desvia, isso ainda cria disputas entre personalidades proeminentes. Então a grei espírita de uns e de outros ficam defendendo os corifeus, os baluartes, e não se estuda a doutrina espírita. Aí os elementos vão defender ou vão criticar de maneira muito ácida, de maneira visceral, quem pensa que fulano é a encarnação de Beltrano e vice-versa. E com isso, o que acontece no mundo espiritual? Os irmãos ignorantes ficam morrendo de rir dos espíritas. Porque a evolução moral é negligenciada.
É o que está acontecendo. Então não existe uma crítica. Não existe uma crítica pertinente. Nós temos aberrações aí na lavra do médio oficial que não resistem à crítica sob a ótica de Kardec. Mas vende muito. Vamos lá contradizer. Então, hoje existe uma divisão no nosso, lamentavelmente, existe uma divisão no movimento espírita por causa disso. Estou criticando a pessoa? Não, estou criticando a obra. A pessoa é digna de compaixão, digna de piedade, porque se iludiu, foi iludida, foi insensada. A obra tem que ser criticada. Não é isso que Kardec fazia? Kardec corrigia texto de espírito superior. Ele corrigia antes de editar. Sinto muito aí você aí, ó, São Luís e Santo Agostinho, mas você escreveu aqui, eu vou corrigir, não está de acordo. Sinto muito. O Kardec fazia isso. O Wander conhece mais que eu a história aí do. Mas é isso, nós temos que trabalhar, né? Trabalhar e continuar aí na luta, dando um recado aí sutil de vez em quando. E sem pretensão, não tem pretensão de reformador, não, amigos, viu? Não tem nenhuma pretensão. Não. Diga lá, Wander. Você aí não está falando mal de indivíduo nenhum, de fraqueza de nada de ninguém. Você está falando do bojo doutrinário que deveria prevalecer. Exatamente. E por quê? Por exemplo, Kardec, ele angariou durante as suas pesquisas em inúmeras cidades e lugares longes de sua residência, mais de 20 mil páginas de informações de diversos centros, de diversos médiuns, de diversas filosofias, de diversos assuntos, de diversos isso e diversos aquilo, para depois formatizar um livro com apenas 551 questões que foi retirado, peneirado, filtrado de mais de 20 mil páginas, dia e noite de pesquisas, anos, né, por cerca de 4 anos aproximadamente, 5, 6 anos no máximo. Sim. Aí, o que ocorreu? Depois disso, a própria espiritualidade superior e maior, que foram os regentes dele nesse assunto, que nem foi ele o principal, ao enfoque, né? Aí, o que ocorre? Ainda temos que melhorar. Depois desse livro de 501 questões que foi lançado em 1857, o outro, 3 anos depois, é que foi o definitivo. Sim. Outra penetração, outro cuidado, outra concisão naquilo que seria feito para nós, para pegarmos o melhor possível de tudo. Então, nós também temos que ter esse espírito de pesquisa, de análise, e saber realmente sobre o que você está colocando aí. O assunto é esse, né? O assunto é sério, né? Nós fazemos parte de uma família espírita. Dessa família espírita tem caracteres mais variados, mas nós temos que lutar pela integridade da doutrina espírita, que é o que falta. É um entendimento que falta para a humanidade avançar e que é negligenciado pela humanidade. É negligenciado esse entendimento. Propositalmente negligenciado. Então, nós vamos aí com o seguinte, nós chegamos ao término do nosso horário, nosso tempo aqui de estudo. Na próxima semana nós vamos estudar o Livro dos Espíritos. E ao longo dos nossos estudos, esse assunto que nós tratamos aqui vai voltar, porque nós vamos estudar as questões aqui que citamos, e o assunto vai voltar em determinado momento. Nós vamos nos esbarrar com ele aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós aqui, por força do dever, vamos falar do assunto novamente. Na semana que vem, na próxima oportunidade de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver se nós avançamos aqui os últimos
os últimos textos aqui. Mas também com o texto de Kardec, não precisamos ter muita pressa, não, porque nós precisamos debulhar Kardec e até para cotejar se nós estamos falando de acordo ou não. Nós aqui desviamos do assunto, mas eu penso que nós não podemos também engessar demasiadamente o estudo. Vai que foi uma necessidade espiritual, não sabemos, que nos levou para esse campo. E na próxima oportunidade nós retomamos aqui, ó. Alguém quer fazer aí as últimas considerações finais? Eu só queria colocar uma coisa aí no que vocês falaram, que o Wander também falou, que embora o espiritismo seja, né, agora ele falou, uma faculdade aí gratuita, no entanto, ele tem um altíssimo custo individual, que a gente abrir mão dos nossos desejos inferiores ainda, dos nossos vícios, né? Assumir para a gente o tanto que a gente ainda é egoísta, orgulhoso, né? Vaidoso, né? Algumas paixões desenfreadas. Esse é o custo, né? E é alto, e às vezes tão alto que a pessoa não quer pagar, né? E aí, às vezes, cai fora, né? Sim. Então, só isso eu queria... Sim, muito bem colocado. Wander, considerações finais aí, para nós encerrarmos? Então, vale a pena, porque não só alguns confrades nossos, que são pouquíssimos, que deixam família, deixam casa, deixam país para ir na França para fazer isso, para fazer aquilo. Não é só uma Simone Privato da Silva, não é só um Paulo Henrique de Figueiredo da Silva, não é só um Colavida da Argentina, não. Nós também temos a mesma obrigação de fazer o mesmo, de zelar cuidadosamente, segundo nossas condições. E sem esquecer dessas colocações aí que o doutor Luiz colocou, a respeito do sacrifício, do dispêndio e da renúncia que temos que fazer até de nós mesmos, quando for necessário. Muito De bem. fato. Muito bem, amigo, nós chegamos ao final, então agora o Luiz vai fazer a prece hoje, certo, Luiz? Sim. Vamos. Chegamos ao final do nosso estudo. Só nos resta agradecer, né? Agradecer a Deus pela vida e agradecer por essa oportunidade de aqui estarmos num mundo tão conturbado, com tanta violência, né? Nós nos dispormos de 1 hora de um estudo tão profundo, de uma presença entre amigos, né? Onde nós buscamos na doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, um clareamento daquilo que Jesus nos deixou há tanto tempo. E tentamos agora diminuir, né, esse tempo que nós temos arrastado. Buscamos aqui esse fortalecimento, essa boa vontade, como nós dissemos, né, de abrir mão daquilo que dos nossos desejos, que tanto mal tem nos trazido, no sentido de dor e sofrimento. Agradecemos por essa oportunidade, que essas energias que nos envolvem, elas possam chegar até os nossos companheiros que participam do nosso estudo e que por hoje, por vários motivos, não puderam estar presentes. Assim como desejamos profundamente que esse momento de paz, de harmonia, de esperança, né, possa também se estender a toda a humanidade, aos lugares de conflito, não só de guerras, mas também os conflitos individuais, os conflitos no âmbito familiar. Agradecemos e que possamos estar juntos na próxima semana. Que assim seja. Assim Sim, seja.